É possível que exista alguma coisa errada na linha do tempo da humanidade? Segundo alguns estudiosos, há lacunas de centenas e até de milhares de anos em nossa história, isto é, séculos e milênios completamente vazios, sem a presença humana. Isso, mesmo que a ciência já tenha encontrado vestígios de civilizações perdidas durante a última era do gelo, ou seja, bem mais antigas do que os egípcios, por exemplo. O que aconteceu naqueles séculos vazios? Por que muitas pessoas acreditam que a humanidade não tem mais do que 6.000 anos de existência? A Igreja está por trás desse mito? Vamos entender como o Vaticano conseguiu esconder grande parte de nossa história. Em 1869, enquanto explorava as escarpas áridas de Wyoming, nos Estados Unidos, o geólogo John Wesley Powell se deparou com algo que desafiava a lógica da Terra. Um salto no tempo de 425 milhões de anos. Uma ausência completa de camadas rochosas que deveriam estar ali, marcando eras inteiras da história do planeta. Ele pensou que aquilo não era apenas uma falha geológica, mas um silêncio, um buraco na memória do mundo. A partir de então, começaram a surgir outros indícios inquietantes. Períodos inteiros que parecem não ter existido. Documentos forjados por papas e imperadores para moldar o rumo da civilização. Cidades antigas reduzidas a cinzas por eventos comparáveis a explosões nucleares. Cada nova descoberta parecia contar a mesma história. Não a da Terra, mas da manipulação da história em si. E se o que chamamos de passado for em parte uma obra cuidadosamente editada? E se as lacunas do tempo não forem acidentes, mas vazios intencionais? Em 1991, o historiador alemão Heribert Illig lançou uma ideia que soou como heresia acadêmica. E se cerca de 300 anos da Idade Média jamais tivessem existido? Sua teoria, batizada de hipótese do tempo fantasma, afirmava que o período entre 614 e 911 d.C. teria sido fabricado. Segundo Illig, o imperador Otto Lie, em aliança com o Papa Silvestre II, teria deliberadamente inserido séculos fictícios na cronologia europeia para reforçar o prestígio do império e estabelecer uma suposta continuidade com a era de Carlos Magno, figura que, segundo ele, nunca existiu. O lendário Rei dos Francos seria apenas uma invenção política criada para dar legitimidade a uma monarquia que precisava de um herói fundador, um mito que unisse fé e poder sob a autoridade divina de Roma. No começo, a hipótese de Illig foi ridicularizada, mas alguns fatos permanecem difíceis de ignorar. O vazio arqueológico entre os séculos 7 e 9, a escassez de registros confiáveis e a repetição arquitetônica entre construções separadas por séculos, como se o estilo, a técnica e o gosto artístico tivessem simplesmente parado no tempo. Tudo isso é muito estranho. Mais intrigante ainda. Em uma conferência realizada em Munique, em 1986, pesquisadores revelaram que mais de 50% dos documentos medievais analisados eram falsificações ou haviam sido significativamente alterados. Muitos desses textos serviram para legitimar posses territoriais da Igreja e reforçar o poder papal sobre reis e imperadores. A manipulação da história, porém, não era exclusividade do Vaticano. Diversos reinos medievais reescreveram genealogias, datas e crônicas para se colocarem como herdeiros de impérios antigos ou favorecidos por Deus. A prática era tão comum que a expressão história oficial passou a significar literalmente a versão escrita pelo vencedor. No campo religioso, alguns estudiosos modernos destacam que a Igreja Católica detinha o monopólio da escrita e da preservação do conhecimento durante a Idade Média. Mosteiros eram os únicos centros de cópia de manuscritos e muitos textos pagãos ou contrários à doutrina cristã foram editados, reinterpretados ou destruídos. O passado, portanto, era constantemente corrigido para alinhar-se com a narrativa da salvação e com os interesses do poder eclesiástico. Assim, a hipótese de Illig, embora extrema, toca em um ponto real e incômodo. A história pode ter sido moldada mais por conveniência do que pela verdade dos fatos.
Afinal, quem controla o passado, controla o presente, e talvez o maior poder da Igreja e dos impérios antigos não tenha sido militar ou espiritual, mas o poder de decidir o que merecia ser lembrado e o que deveria ser esquecido. Muito antes de os papas exibirem fronteiras, bandeiras